Correio Brasiliense e TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Nós também estamos ao vivo no Facebook do Correio Brasiliense, onde você pode mandar a sua pergunta ou deixar o seu comentário. Aqui comigo, hoje, Denise Rotenburg e Ana Maria Campos e a nossa convidada, Fátima Souza, candidata do PSOL ao Buriti. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Na pesquisa encomendada pelo Correio Brasiliense, que mostra a corrida eleitoral de 2018, a senhora aparece em 7º lugar. Na frente, num pelotão de frente, tem 4 candidatos já velhos, conhecidos da política no Distrito Federal. Como é que a senhora pretende, qual a sua estratégia para tirar essa diferença? Primeiro eu quero cumprimentar a Denise, a Ana, dizer da felicidade de novamente voltar aqui à bancada. E muito feliz que 3 mulheres estão me entrevistando. Veja, a nossa estratégia é a estratégia que a gente já iniciou desde a nossa pré-campanha, que é usar as redes sociais, me apresentar. Eu sou candidata pela primeira vez, todos vocês conhecem que estão me assistindo e me vendo pela primeira vez, de que eu nunca coloquei meu nome à disposição para um cargo dessa envergadura, né, para assumir a maior autoridade dessa cidade. Então nós vamos usar, estamos usando e tem sido muito bem receptivo, várias séries, né? A primeira série de me apresentar quem eu sou, segunda série, outras pessoas contarem a capacidade de gestora pública que eu tenho, não só porque fui diretora da segunda maior unidade da Universidade de Brasília, que é a Faculdade de Ciências da Saúde, e encontrar cursos que estavam abaixo do que a expectativa do MEC e deixei todos muito bem avaliados. O curso de enfermagem, farmácia, odonto, saúde coletiva, a qual tive a honra de desenhar desde a origem, e o curso de odontologia. Então, veja, nós agora na campanha nós vamos fazer o que nós estamos fazendo, o que o pessoal sempre fez, olho no olho, caso a caso. Nós estamos nas feiras livres, estamos nos supermercados. Hoje mesmo eu fui comemorar esse percentual que a senhora mencionou com as pessoas da Vila Planalto. Ali é um complexo de gastronomia muito importante. Eu repeti para as pessoas com quem eu conversei que ali tem nas veias a cultura, né? Coisa que é negligenciada por todos os governos, né, que passaram no Distrito Federal. Então, assim, novamente, olho no olho, ombro a ombro, com a dignidade que uma professora universitária tem, de uma gestora pública como eu sou, e mostrar a diferença das nossas propostas para governar o Distrito Federal. Qual é o tema que a senhora considera mais importante para ser debatido na campanha e para ser solucionado no seu possível governo? Ana, veja, o tema que mais as pessoas nos abordam tem sido a questão da saúde pública. E eu me sinto muito tranquila de discutir com eles e mostrar que os governos erraram pesadamente nessa questão da saúde no Distrito Federal. E eu tenho, há mais de 30 anos, para ser precisa, há mais de 40 anos, como coautora do movimento da reforma sanitária brasileira e coautora do Sistema Único de Saúde, que ainda no movimento estudantil como enfermeira, eu circulei o processo constituinte, fiquei o tempo inteiro no Congresso Nacional, dizendo que o modelo que o Brasil tinha não dava certo. E não precisei sair do meu país, no meu pós-doutoramento no Canadá, para confirmar que o jeito que os governos têm implantado a saúde no Distrito Federal é um fracasso. E o caminho mais correto é o que nós fizemos no Brasil. Eu tive a honra de ser a coordenadora dos agentes comunitários de saúde do meu país. E recebi um prêmio da ONU exatamente por ter reduzido a mortalidade infantil, por ter controlado as principais doenças do meu país, inclusive doenças estruturantes, que é a questão da ausência do saneamento. A senhora... Então, só para concluir meu raciocínio, por favor, claro. Denise. Quero com isso dizer que, por onde estamos caminhando, nas 31 cidades, a saúde é a maior dor dessa população. E de coisas simples. Eu não entendo como é que um governo não consegue fazer cirurgias as mais simplificadas. Eu vi numa visita na feira de Planaltina, uma mulher esperando há 3 anos uma cirurgia ocular, quando podia muito bem fazer um mutirão de cirurgias eletivas e zerar as filas para essa questão das cirurgias, que eu estou chamando de simplificado. Nosso governo não vai negligenciar nessa matéria, até por dever de ofício. A senhora também critica o modelo do Instituto que se transformou o hospital de base. No debate, a senhora chegou a dizer que acabaria com esse modelo. Mas, pelo que a gente percebe, a população não está tão insatisfeita assim com o modelo implantado no hospital de base, uma vez que os outros hospitais não estão funcionando a contento. E parece que o hospital de base, pelo que eu pude perceber também, melhorou bastante o atendimento, né? Depois que o Instituto foi implantado.
Como é que é isso? Porque a gente percebe também que os médicos, às vezes, negligenciam a sua ocupação. Às vezes não vão para o plantão. Já teve, inclusive, o doutor Lisboa, quando era chefe da pediatria, disse que várias vezes ele tinha que telefonar e dizer, não, o senhor pode dar seu plantão lá no Hospital do Gama e sair do seu consultório particular, que muitos médicos faziam isso. Como é que a senhora vai resolver esse problema com os profissionais e o que a senhora vai colocar no lugar do Instituto? Veja, Denise, primeiro, essa bancada sabe, quem leu vários dos meus artigos em relação ao Instituto, eu sempre fui contra. E repito, não foi só nos debates. Em sala de aula, com meus alunos, com os meus colegas professores, inclusive com o secretário, eu expressei publicamente a minha oposição a esse modelo. Porque nada mais é do que o Estado abrir mão de sua responsabilidade, inclusive responsabilidade constitucional. Não tem como o governo delegar ao setor privado aquilo que lhe é dever de fazer, que é a saúde pública do país. No caso particular, a saúde pública do Distrito Federal. Então, veja, vou pedir que ele volte para o poder público. Nós não vamos abrir mão de gerir o hospital de base, não só porque ele é o primeiro hospital dessa cidade, mas porque ele é referência das principais especialidades que nós temos. E me permita discordar, e lhe convido a fazer uma visita ao hospital de base. Eu tenho conversado com os enfermeiros, sou enfermeira de formação e tenho muita tranquilidade de fazer esse diálogo com elas. E não insisto, porque estou candidata, porque quero ser governadora de vocês, mas porque não funciona. O governo encontrou 3 razões, inclusive justifica para a criação do Instituto, que ia aumentar e agilizar as compras de medicamentos, que ia acelerar os atendimentos, né, e as cirurgias, porque era, vamos dizer assim, o que mais, né, pressionava o sistema, e ia compatibilizar a facilidade de contratação de pessoal. O que é que ele fez? Em relação à contratação de pessoal, tem 2 regimes jurídicos ali, o CLT e os servidores públicos. Foi feito de forma autoritária. Aliás, essa é uma prerrogativa do governo. Ele não sabe dialogar com as pessoas e, por isso, erra enormemente. Às vezes, até, não neste caso particular, mas em outras questões, bem intencionado. Mas perde nessa capacidade de dialogar. Então, Como foi autoritária a contratação? Foi autoritária porque ele disse para os profissionais assim, vocês vão para outras unidades hospitalares do Distrito Federal. E encontrei, inclusive, vou dar um exemplo para justificar o que estou falando, nesse particular eu fiz uma visita na Ceilândia e tinha um médico que já estava no hospital de base há anos, Denise. E aquela casa para eles, ele tem um sentido de pertencimento. É a sua casa, é a mesma coisa que você retirar alguém bruscamente e dizer assim, agora você não vai mais morar aqui. Isso é só um exemplo para justificar. Então, assim, há um tensionamento imenso entre os trabalhadores, eles estão adoecendo, inclusive perdendo sua capacidade de produção, porque quando você está num ambiente que você não está feliz, não está tranquilo, sua produção ela vai lá para baixo. Não está agilizando as compras, há uma competição interna imensa entre os trabalhadores e falta tudo. As cirurgias, se você pegar a série histórica, desde que foi criada até agora, elas não estão tendo a agilidade que eles estão dizendo. Ou seja, não teve uma solução para o problema da saúde nesse governo, porque o principal projeto que o governo apresenta como de sucesso é justamente o Instituto Hospital de Base. Se esse não está dando certo, então não teve avanços. Pois é, Ana, porque, de novo, o que eles tinham que ter feito? E eu disse isso várias vezes ao próprio secretário, que fez visitas na época que eu era diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, que os recebi, não só por dever de ofício, mas porque eu queria mesmo, e quero e desejo que o GDF acerte na saúde, na educação, na segurança pública. E confesso para vocês, eu fico entristecida de nós estarmos em pleno século XXI e a capital da República Federativa do meu país, um Estado-nação, nós temos que discutir agendas básicas, que isso já deveria estar no outro patamar. Qual que é a sua proposta pontual para a nossa proposta é voltar o Saúde em Casa, implantar em todas as regiões os agentes comunitários de saúde, por vários motivos. Nós vamos fazer a formação das pessoas das comunidades para que elas compreendam e aprendam a cuidar de sua própria saúde, de si, da sua família e do local, do território onde eles estão, né, vinculados, onde eles vão, junto com os médicos, enfermeiros, odontólogos. Brasília já viveu isso, Ana. Com a Maninha do seu partido. Foi secretária do meu partido, mas não falo porque ela é só do meu partido, porque é uma médica que tem prestado muito serviço a essa cidade. E mais, comprovou, quando ela saiu, 70% da população
estava coberta, principalmente nas regiões de maior necessidades sociais. E o povo hoje, quando a gente anda, olha para mim e fala assim, professora, se a senhora não fizer nada, traga de volta o Saúde da Família. Tem algum... Ou seja, o Saúde em Casa. Então, tem alguma medida... só para responder ela, por favor. Tá certo. Nós vamos implantar agentes comunitários de saúde, porque faz a formação em sítio, porque gera emprego e renda. Os agentes comunitários de saúde não estão nas equipes de saúde da família. Isso faz uma diferença brutal, porque eles são o centro do processo de prevenção da saúde, da promoção da saúde nos territórios. Segundo, nós vamos garantir com que o hospital seja um lugar de receber aquilo que a atenção básica não foi capaz de fazer. Nem sei se eu posso falar se foi capaz, que não é de sua responsabilidade. Nós temos, aí sim, equipar os hospitais, qualificar os profissionais, ter os profissionais dos nossos lados. Abra um parênteses. Qualquer governo, isso digo a mim e peço que no futuro isso não ocorra, porque serei governadora de vocês. Se não colocar os servidores do nosso lado, os servidores como aliado e não como inimigo, nós vamos ter esse tipo de comportamento que você acabou de dizer, Denise, e que leva ao que todos nós sabemos, falta de autoridade e de gestão com eficiência e com eficácia para os gestores públicos. A senhora fala com muito entusiasmo dessa área de saúde, por ser a sua, inclusive, né? Eu falo também com da paixão. educação. Mas eu queria também tratar de outros assuntos, como, por exemplo, a segurança pública. Qual é o projeto que a senhora tem? A gente vê que hoje as forças de segurança estão trombando bastante, a Polícia Militar com a Polícia Civil, eles têm atritos porque um entra na atribuição do outro, e essa questão do salário também, neste governo, quando o governo começava a discutir o reajuste, a paridade com a Polícia Civil, a Polícia Militar reagia porque queria também, isso acabou colocando as duas forças em conflito, mais conflito. Como é que a gente sabe que para funcionar a segurança pública, elas precisam estar integradas, né? Como é que é? Completar, houve uma redução de efetivo, né? Que reclama-se muito disso. Como é que a senhora vai? Exatamente. Não, exatamente, você tem toda a razão. Até porque a Polícia Militar, nos últimos 20 anos, só foi reduzindo seu efetivo e hoje é uma deficiência. Olha, Ana, eu não sei se vocês perceberam, e não vou pedir isso de vocês nessa bancada, que me diga que os candidatos que me antecederam, espero que os próximos que virão, façam promessas sem consistência. Eu sou uma professora e, portanto, eu tenho muito cuidado no que nós vamos falar aqui, no que nós estamos falando nas ruas, do que nós estamos dizendo, quais são as nossas diferenças. Nessa matéria da segurança pública, o problema é muito sério, é muito complexo. Não dá para chegar aqui e dizer, vou integrar, vou fazer isso. Não é simplesmente assim. Nós temos alguns eixos que estará aqui no nosso programa de governo, que abre um parênteses novo para dizer que foi construído a várias mãos, com profissionais da minha querida ONB, com os profissionais da ENAP, com os profissionais do IPEA, com os movimentos sociais. É um projeto que está viável, muito bem pensado, sem promessas, mas com um conjunto de compromissos para elevar Brasília para o lugar que ela deve ir. Ou seja, eu repito sempre, para trazer Brasília de novo para o seu eixo. Ou seja, então, inicialmente não tem integração. Não, calma. O que é que nós vamos fazer? Primeira parte. Calma é força de expressão, viu? É porque jornalista sempre quer logo ler. Não, mas é vício de linguagem. Mas veja, nós vamos cuidar dos servidores da segurança pública. Eles estão também no processo de adoecimento muito grave. E sabe por que é isso? Porque os governos criam cisânia entre eles e fazem promessas que não são viáveis para acontecer. Primeira coisa. Segundo, nós não vamos tratar a segurança pública como um espaço de violência, ou seja, bala contra bala, as pessoas se degradando entre eles. Nós vamos usar da inteligência que essa cidade tem. Inclusive faz parte do nosso terceiro eixo do nosso plano de governo, que é usar maciçamente da questão das tecnologias que estão aí à nossa disposição. Vamos integrar as polícias militares, civis e o corpo de bombeiro no seu processo de trabalho. E vamos sentar à mesa, porque nós vamos criar uma Câmara Permanente de Negociação com as 32 carreiras que existem no Distrito Federal, para que a gente possa fazer de forma democrática, aberta, transparente, jogar aqui na mesa. Esse é o orçamento que nós temos para todos os servidores do Distrito Federal e que eles possam ter consciência e ciência de que recursos nós vamos ter, para que aí, assim, temos a corresponsabilidade e a cogestão, dizer assim, vai ter recurso para pagar os servidores ou não vai ter, como nós vamos fazer isso com meta progressiva.
É possível fazer a equiparação entre eles? Nós só vamos dizer depois desse diálogo com as câmaras técnicas. Agora, a prevenção na segurança pública será o nosso carro-chefe. Nós vamos abrir todas as delegacias nas áreas em que nós sabemos que são áreas de alto risco e nos horários que sabemos são o maior pique de acontecer a violência. As escolas, nós vamos reativar os conselhos de segurança, nós vamos, nas escolas, criar um instrumento de mediação para antecipar o que acontece essa violência nos mais diversos segmentos, inclusive na geografia, que já nós sabemos onde acontece, nas mulheres pobres, nas mulheres da periferia. Então, se já temos esse diagnóstico, por que não tem essa intervenção? E não pode ser uma intervenção de curto prazo. O governo tem que ser um governo inteligente, tem que ser um governo que vai combater. Alguns dizem assim, professora, a senhora não vai reprimir? Nós vamos colocar as polícias nas ruas, mas na perspectiva educativa, na perspectiva de prevenção. Então, o nosso plano é um plano que eu diria, o que o Darcy Ribeiro morreu nos ensinando, o meu querido primeiro reitor nosso, de que enquanto nós fomos negligenciados na construção das escolas, principalmente no ensino infantil, no ensino básico, os governos estarão enxugando gelo. E, com certeza, a consequência é ter mais delegacia. Isso não é literal, né? Eu estou interpretando. Por falar em enxugar gelo, o Fundo Constitucional do Distrito Federal vive sob ataque especulativo na Câmara dos Deputados. Todas as vezes, sempre tem um deputado dizendo que é a hora de acabar com isso, porque o dinheiro está curto. Para 2019, o déficit no orçamento da União é de 139 bilhões de reais. Não vai ter aumento do Fundo Constitucional. O GDF também está com dificuldade de investimentos. Como é que a senhora vai fazer para poder empreender todo o seu plano de governo, que inclui investimentos, inclui valorização de servidores, equipamentos? A senhora mesmo falou aí em implantar, né, a questão nas escolas, botar a segurança nas escolas. Como fazer isso sem recursos? Com inteligência. Nós temos aqui um capítulo que se chama A Economia a Serviço da Sociedade. E a economia a serviço da sociedade significa ter, a curto, médio e longo prazo, um plano de investimento. Os órgãos de controle apresentaram essa semana em que as escolas públicas do Distrito Federal estão com 80% sem condição de funcionamento. Então, nós vamos investir pesadamente na recuperação das escolas. Nos hospitais, na atenção básica, nas ruas, onde vocês passam, não é só vocês aqui que têm acesso, mas você vai nas 31 cidades, vocês veem que elas estão arrebentadas. No saneamento básico, então, isso aí vai gerar emprego, isso aí vai gerar consumo, isso aí vai gerar de volta recurso e mais tributo. Então, essa é uma forma inteligente de fazer. A segunda forma inteligente de fazer é não devolver os recursos que o governo tem devolvido. Todos os ministérios da esplanada, todas as esplanadas do ministério. Não é só nas áreas mais afetadas em que já deveria ter preventivamente um plano, como eu digo, a curto, médio e longo prazo, saúde, educação e segurança pública. Mas devolve recurso, por exemplo, na saúde, só para falar, 330 milhões. Que governo é esse? Que não tem capacidade de elaborar uns planos de forma antecipada, não só para captar, mas nunca para devolver. E também vamos investir numa tributação progressiva. As pessoas dessa cidade têm que ser solidárias conosco, tem que saber quem tem mais precisa ser colaborador e, portanto, nós vamos fazer o imposto progressivo. Não fique com medo, a classe média, né, assim, que eles não são vocês que vão pagar. E nós precisamos, o Estado, você sabe muito bem disso, tem capacidade de endividamento. Que ficam dizendo que não tem. Tem, eles têm margem. E tem que ter, quando eu falo inteligência, por que não vai nos bancos inter-americanos? O BID está doido para ajudar o Distrito Federal. Ninguém tem nenhuma carta de projeto que possa trazer isso para cá. Os próprios bancos nossos, públicos, têm condições de a gente captar recursos. Não faz. E o mais grave, e aí vai fazer a diferença do nosso governo, meu e de Queca Bagno, é não devolver um centavo e não ter nenhum desperdício de recurso. Cria secretarias para agrupar os seus apadrinhados. Isso não é um melhor termo, não é para uma professora, mas é para dizer assim, para os seus grupos que estão ali no seu entorno. Isso não é correto. Cria cargos comissionados de forma desenfreada. Cria uma série de despesas que não são necessárias a um Estado que vai proteger as suas famílias, suas crianças, os seus idosos. Vai faltar recurso. Por isso fica dizendo que vai o tempo inteiro fazer ajustes fiscais, mas não roda a cabeça, não roda a inteligência para fazer essas três coisas. Em síntese, acabar com o desperdício,
Segundo, ter capacidade de não devolver dinheiro. Terceiro, correr atrás de recursos. E quarto, saber tributar, dialogando com a população de que Brasília, do jeito que está, ou a gente desiste dela, ou a gente resiste, e nós vamos resistir. Candidata, a gente vai fazer uma pausa agora, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o CB Poder volta com a candidata Fátima Souza. Se você tem alguma pergunta, pode deixar lá no Facebook do Correio Brasiliense. A gente está com transmissão simultânea. Até já.